Você já parou pra pensar que o modo sábio é, sem exagero, um dos maiores aumentos de poder de todo o universo de Naruto? E mesmo assim, quase ninguém usa essa habilidade. Porque pensa comigo, o Naruto aprendeu o modo sábio e simplesmente mudou completamente o rumo da luta contra o Pain. Hashirama usava essa técnica para enfrentar o Madara de igual para igual. Kabuto se transformou em um verdadeiro monstro depois de dominar esse poder. Então a pergunta é inevitável. Se o modo sábio é tão absurdo assim, por que personagens como Madara, Sasuke, Sakura e Tsunade e até outros ninjas extremamente poderosos nunca aprenderam? E a resposta é bem mais interessante do que parece. Hoje você vai entender porque o modo sábio é uma das habilidades mais exclusivas de Naruto. E porque, na prática, quase nenhum personagem teria a condição real de dominá-lo. Então já deixa o seu like, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para pesquisar e montar. Se inscreve para não perder os próximos conteúdos de Naruto e bora descobrir porque esse poder ficou restrito a tão poucos ninjas. Antes de qualquer coisa, vale lembrar o que torna o modo sábio tão especial. Diferente de um simples aumento de chakra, ele utiliza a energia natural espalhada pelo ambiente. Quando essa energia é combinada perfeitamente com o chakra do usuário, nasce o chakra senjutsu, uma forma muito mais poderosa de energia. E os benefícios são enormes. A força física aumenta de forma absurda. Os reflexos ficam muito mais rápidos. A velocidade melhora, a percepção do ambiente muda completamente e os sentidos ficam extremamente aguçados. E vários jutsus passam a atingir um nível completamente diferente. O melhor exemplo é o Rasen Shuriken. Antes do treinamento, Naruto precisava atingir o inimigo praticamente a queima-roupa, colocando a própria vida em risco. Depois de dominar o modo sábio, ele finalmente conseguiu lançar o jutsu à distância, tornando a técnica muito mais eficiente e muito menos perigosa para ele. Hashirama também é outro exemplo impressionante. Quando ativa seu modo sábio, ele consegue utilizar técnicas gigantescas, como a famosa estátua de 1000 braços, um dos jutsus mais devastadores já vistos na obra. Ou seja, estamos falando de um poder que melhora praticamente tudo em um ninja. Então por que isso não virou padrão entre os personagens mais fortes? A primeira resposta é simples. Porque aprender o modo sábio está longe de ser fácil. Na verdade, é extremamente perigoso. Se você absorver pouca energia, o modo sábio simplesmente não funciona. Mas se absorver energia demais, aí começa o problema. A energia natural toma conta do seu corpo. E dependendo da situação, isso pode transformar completamente o usuário em pedra. O Naruto quase passou por isso durante o seu treinamento no Monte Myoboku. Inclusive, quando ele começou a aprender essa técnica, descobriu que várias estátuas espalhadas pelo local não eram simplesmente esculturas. Na verdade, eram antigos aprendizes que fracassaram durante o treinamento. Isso é muito triste. Eles perderam o controle da energia natural e nunca mais voltaram ao normal. Só essa informação já mostra porque praticamente ninguém sai tentando aprender o modo sábio. O risco é simplesmente alto demais. E durante a luta contra o Pain, nós vemos a outra prova de como essa energia funciona. Quando um dos caminhos absorve uma quantidade exagerada de chakra senjutsu do Naruto, ele também acaba sendo transformado em pedra. Ou seja, não importa se você está treinando ou lutando, se perder o equilíbrio da energia natural, as consequências podem ser desastrosas. E isso elimina automaticamente uma enorme quantidade de ninjas, porque dominar o modo sábio não depende apenas de força, também exige um controle de chakra praticamente perfeito. Não basta ser poderoso, é preciso controlar cada pequena quantidade de energia com extrema precisão. E convenhamos, mesmo entre os personagens mais fortes de Naruto, poucos demonstram um nível de controle tão refinado. Só que essa ainda não é a maior dificuldade, porque, diferente do que muitos imaginam, não basta querer aprender. Você também precisa encontrar alguém capaz de te ensinar. E é exatamente
exatamente aqui que as coisas começam a ficar muito mais complicadas. Até hoje, todos os personagens que dominaram o modo sábio tiveram algo em comum. Eles aprenderam com criaturas que já dominavam esse poder. Naruto treinou com os sapos no Monte Myoboku. Jiraiya também. Kabuto conseguiu aprender graças às cobras da caverna Ryuchi. Sempre existiu alguém guiando esse processo. Mas isso levanta outro problema. Esses locais são extremamente exclusivos. Nem todo ninja sabe que eles existem. E mesmo sabendo, não significa que será aceito para treinar lá. O Monte Myoboku, por exemplo, não é um lugar onde qualquer um bate na porta e entra. É preciso ter uma ligação com os sapos e conquistar a confiança deles. O mesmo vale para a caverna Ryuchi. Aí que entra um dos maiores mistérios da obra, Hashirama. Até hoje nunca recebemos uma explicação oficial sobre como ele aprendeu seu modo sábio. E isso torna o caso dele completamente diferente dos outros. Repara na aparência. Quando Naruto ativa o modo sábio, seus olhos mudam. O Jiraiya apresenta características de sapo. O Kabuto ganha traços semelhantes de serpentes. Mas Hashirama, o modo sábio dele parece seguir regras completamente diferentes. Não existem características tão evidentes ligadas a um animal específico. Por isso, muita gente acredita que o primeiro Hokage dominou uma versão única do Senjutsu. Talvez algo ligado diretamente à energia natural, sem depender de uma espécie específica. E justamente por não existir uma resposta oficial, fica impossível usar o Hashirama como exemplo para explicar o funcionamento do modo sábio dos outros personagens. Só que agora chegamos na parte realmente curiosa, porque existem alguns personagens que aparentemente cumpriam praticamente todos esses requisitos. Madara, Sasuke, Sakura e até a Tsunade. Todos tinham um controle de chakra absurdo. Vamos começar pelo caso mais curioso de todos, Madara Uchiha. Se existe alguém que provaria ser capaz de dominar o modo sábio, esse alguém era com certeza Madara. Quando ele absorve o chakra Senjutsu do Hashirama durante a quarta grande guerra ninja, acontece algo impressionante. Ele controla aquele poder quase instantaneamente. Nem parece que era a primeira vez usando um Senjutsu. Pelo contrário, Madara age como se aquilo fosse extremamente simples. Ele praticamente menospreza o poder, mostrando que dominá-lo não representava um desafio para alguém do seu nível. Então, por que ele nunca aprendeu antes? A resposta mais provável é que o modo sábio simplesmente nunca foi prioridade. Durante toda a vida, Madara esteve completamente focado em evoluir o seu Sharingan. Além disso, ele passou anos colocando em prática o plano Olho da Lua. Ou seja, sua atenção estava voltada para habilidades que na visão dele ofereciam um retorno muito maior. Com certeza o modo sábio foi o maior power-up do Naruto. Se você quer ter um power-up também, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo. É muito importante fazer essas duas coisas, porque se sair desse vídeo com sua inscrição desativada, provavelmente, e eu tenho absoluta certeza que nunca mais vai encontrar esse canal na sua vida. Então, se gostou desse vídeo, se inscreve e deixa o like para não se arrepender mais tarde. Agora vamos falar do Sasuke. Esse talvez seja o personagem que mais gera debate entre os fãs, porque talento nunca foi um problema, e muito pelo contrário. Desde criança, Sasuke sempre demonstrou um controle de chakra excepcional. Se Naruto conseguiu dominar o modo sábio depois de muito treinamento, faz sentido imaginar que Sasuke também teria a capacidade para isso. Existe outro detalhe importante. Muita gente diz que ele nunca poderia aprender porque não possuía uma invocação adequada.
nada. Só que isso não é verdade. Durante boa parte da história, Sasuke tinha contrato com as cobras ligadas ao Orochimaru. Mais tarde, também passou a invocar o Falcão, mas ainda existe uma diferença enorme entre possuir um contrato e encontrar alguém capaz de ensinar Senjutsu. Talvez as cobras que tinham ligação com Sasuke simplesmente nunca oferecessem esse tipo de treinamento, ou talvez ele nunca tenha procurado. E olhando para a história, isso faz bastante sentido. Enquanto Naruto dedicava semanas exclusivamente para aprender o modo sábio, Sasuke estava completamente focado em outra missão. Ele queria derrotar o Itachi, ele estava totalmente obcecado. Em outras palavras, a evolução do Sasuke seguiu em um caminho completamente diferente. Agora chegamos em Sakura e Tsunade. Essas duas talvez sejam as personagens que mais despertam a curiosidade dos fãs quando o assunto é modo sábio. A lógica parece perfeita. Naruto aprende com sapos, Jiraiya também, e Kabuto aprende com as cobras. Então por que Katsuyu nunca ensinou Senjutsu para Sakura ou para Tsunade? Infelizmente, nunca recebemos uma resposta oficial. Sabemos apenas que Katsuyu vive na floresta Shikotsu, um dos 3 locais lendários ligados a invocações. Será que as lesmas simplesmente não utilizam Senjutsu? Ou será que Kishimoto nunca encontrou um momento para explorar essa ideia? Agora existe outro motivo, bem menos comentado, que pode explicar porque vários personagens nunca correram atrás desse poder. Ele tem uma relação direta com uma coisa que muita gente esquece quando fala de Senjutsu: as reservas de chakra. Porque dominar a energia natural é apenas metade da equação. A outra metade depende da quantidade de chakra que o próprio usuário possui. E isso muda completamente a eficiência do modo sábio. Inclusive, é exatamente esse detalhe que explica porque um personagem genial como Minato nunca conseguiu tirar todo o potencial dessa habilidade. Não basta conseguir absorver energia natural, você também precisa ter chakra suficiente para equilibrar essa energia. No universo de Naruto, o chakra Senjutsu nasce da combinação entre o chakra do próprio ninja e a energia natural. Ou seja, quanto maior for a sua reserva de chakra, maior tende a ser o potencial desse modo. É por isso que Naruto e Hashirama conseguem extrair tanto poder do Senjutsu. Os dois já possuíam quantidades absurdas de chakra antes mesmo de aprender essa técnica. Quando adicionaram a energia natural à equação, o resultado foi simplesmente monstruoso. Agora pense em personagens como Kakashi. Sem dúvida, visualmente seria espetacular, mas na prática, talvez o ganho não fosse tão impressionante. Durante boa parte da obra, Kakashi sofre justamente por consumir chakra muito rápido. O Sharingan já exigia um desgaste enorme. Então, mesmo que ele aprendesse Senjutsu, provavelmente não conseguiria manter esse estado por muito tempo. O mesmo raciocínio vale para outros personagens extremamente talentosos. Itachi, por exemplo. Muita gente diz que ele deveria ter aprendido o modo sábio. Só que existe um detalhe importante. Itachi nunca foi um ninja conhecido por possuir reservas gigantescas de chakra. Na verdade, sua maior qualidade sempre foi usar cada gota de energia com uma eficiência absurda. Ele vencia pela inteligência, pela estratégia e pelo domínio técnico, não por quantidade de chakra. É claro que Itachi tinha níveis muito altos para um shinobi comum, mas quando a comparação é feita com monstros como Naruto, Hashirama ou o próprio Madara, a diferença começa a aparecer. E isso nos leva ao caso mais interessante de todos, Minato. Muita gente ficou surpresa ao descobrir durante a Guerra Ninja que o quarto Hokage também dominava o modo sábio. Na teoria, parecia perfeito, o ninja mais rápido da história usando dos maiores aumentos de poder da série. Só que na prática, a história mostrou outra coisa. O próprio Minato admite que nunca foi muito bom utilizando essa habilidade. E essa fala é extremamente importante. Quando um personagem reconhece uma limitação sobre si mesmo, principalmente sem motivo algum para mentir, normalmente essa é a forma do autor
explicar diretamente como aquela habilidade funciona. Ou seja, Kishimoto praticamente deixa claro que o modo sábio nunca foi uma especialidade do Minato. Ele conseguia ativá-lo, mas não era eficiente. Não era algo que pudesse manter por muito tempo. E, principalmente, não representava um aumento de poder comparável ao que o Naruto alcançava. Isso explica porque ele praticamente nunca utilizou essa técnica durante sua vida. Muita gente pergunta se o Minato já sabia usar o modo sábio, por que ele não ativou essa forma durante a luta contra Obito e a Kurama? A resposta é porque não compensava. Se o próprio Minato considerava seu senjutsu lento de preparar e pouco eficiente, faz muito mais sentido confiar naquilo que ele fazia melhor: a velocidade, inteligência e o deus voador do trovão. No fim das contas, cada personagem de Naruto segue um caminho diferente de evolução. Naruto apostou no senjutsu. Sasuke evoluiu através do Sharingan e depois do Rinnegan. Gai levou o taijutsu ao limite. Gaara transformou sua defesa absoluta em sua maior arma. Então, respondendo à pergunta do começo do vídeo, o modo sábio é raro porque exige uma combinação quase impossível de fatores. Você precisa encontrar um mestre adequado, sobreviver ao treinamento, ter um controle de chakra extremamente refinado e, acima de tudo, realmente precisar desse poder dentro da sua própria evolução. Por isso, mesmo entre os maiores gênios da obra, poucos conseguiram dominar o senjutsu. E talvez seja exatamente essa exclusividade que faça o modo sábio continuar sendo uma das maiores transformações mais incríveis de todo o universo de Naruto. E agora eu quero saber a sua opinião. Se pudesse escolher apenas um personagem para receber o modo sábio, quem seria? Porque eu vou ler as respostas e quero ver qual personagem vai aparecer mais. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Também aproveita para se inscrever, porque toda semana tem vários vídeos sobre Naruto, teorias e curiosidades profundas sobre o anime. E se você ainda está nesse clima de modo sábio, clica nesse vídeo que tá aparecendo agora, porque aí você vai descobrir o jutsu mais quebrado do Naruto. Com esse jutsu aqui, Naruto poderia vencer Kaguya e Madara juntos. E é isso, rapaziada, a gente se vê no próximo vídeo. Onick aqui, falou! Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my beamer, yeah. Choice. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas.